Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam com os irmãos. Amém? Amém. Que bênção. Antes de começarmos o nosso estudo, da continuidade a Hebreus, nós estamos nos aproximando do batismo. Então, no próximo domingo, uma orientação para os irmãos, às 8h30, vai ter um café lá pronto para quem quiser chegar mais cedo, quiser tomar um café, comer um pão. 8h30 na casa da irmã Luzia, para 9h a gente começar o batismo. Tá bom, irmãos? E uma observação é que domingo a nossa programação está bem cheia. A gente vai ter o batismo, vamos ter a assembleia, será celebrada a ceia do Senhor. Certamente, como o pastor João ele não estará à noite, a entrega do certificado também será no próprio dia. Então, assim, é muita programação para uma parte da manhã. Então, vamos fazer um esforço para não chegarmos atrasados, para a gente iniciar 9h em ponto, para as coisas elas darem tudo certinho. Uma outra informação, a irmã Michele entrou em contato comigo. Como é que é o nome do moço? Genivan? Isso. Genivan, ele veio lá da Bahia, e ele é primo do Bebeto, e ele veio aqui sem nada, Então a Michele, ela entrou em contato. Se alguém tiver algo para doar, ou algum móvel usado para estar vendendo, já pode entrar em contato diretamente com ela, A gente comunica também os irmãos da igreja, tá bom? Se você tiver algo para doar ou para vender de uma forma mais barata, entre em contato direto com a Michele. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade então. Hebreus, número 7, e hoje nós vamos fazer a leitura dele por completo. É um capítulo aí que a gente vai ler ele inteiro, do 1 ao versículo 28. Hebreus, número 7, do 1 ao versículo 28. Novamente, se você perdeu algum dia dessa série de mensagens, eu montei ali a playlist, mandei para vocês com todos os vídeos de todos os capítulos que já foram postados. Na verdade, da semana passada, ainda não chegamos a mandar. Então você reveja esse vídeo, aproveite para ter um momento em sua casa para você anotar. Às vezes a gente não dá valor, para anotação. O que mais estou fazendo nessa semana é anotar na Bíblia, preparando para o concílio, vai anotando tudo. Vai um versículo, anota. Lembrou de um versículo, vai anotando. Que dessa forma a gente mantém a Bíblia, organizada, com os estudos que a gente fez, com versículos chaves. Então, uma dica para os irmãos: anotem, marquem. Amém? Vamos lá então. A partir do versículo 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dia nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior,
No primeiro caso, quem recebe o dízimo não são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, além que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, indesculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez estar orando. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, por mais uma vez, ó Deus, ter uma oportunidade de estudá-la, Deus. E que possamos, ó Deus, fazer isso não pela direção do nosso próprio entendimento, mas que façamos, ó Pai, pela orientação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, ó Pai. Abre os nossos olhos, ó Deus, para compreender a Tua palavra. É isso que eu te peço, eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, este capítulo, o autor desconhecido de Hebreus, novamente, ele retorna ao sacerdócio de Cristo. Porém, tenha atenção nessas palavras. Agora ele vai dar uma ênfase ao sacerdócio de Cristo. E ele vai dizer, segundo a ordem de Melquisedeque. Mostrando assim que o sacerdócio de Jesus é superior. Lembra lá no início das mensagens, quando a gente fala que Hebreus ele tem um tema que é a superioridade, e ele sempre vai apontar Cristo superior. Então, este sacerdócio
segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, é superior ao sacerdócio levítico. Mas por que que o autor, ele novamente fala, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Irmãos, alguns daqueles judeus, novamente, estavam sofrendo perseguição, estavam sendo perseguidos pela conversão, pelo cristianismo. E alguns desses judeus estavam tentados a abandonarem sua fé em Jesus. Perigo tão grande que o autor, em capítulos anteriores, ele alerta sobre a apostasia. Ele fala sobre o perigo da apostasia. E aqueles que caem na apostasia, é impossível que sejam reconciliados. É impossível que eles novamente se arrependam. A apostasia, irmãos, está em você abandonar Cristo. Está em você negar a sua fé em Jesus. O autor ele descreve como se você reconhecesse em seu interior que o sacrifício de Jesus naquela cruz não teve valor algum, trazendo desonra pública. Então, para reforçar sobre o perigo da apostasia, novamente ele reforça que Cristo é o grande sumo sacerdote. Ele é superior, ele é maior. Mas aqui, irmãos, nós precisamos ficar atento a algumas informações importantes para entendermos. E novamente, se for possível, anote isso, ou reveja esse vídeo em sua casa para você anotar. A primeira informação: qualquer um antigamente poderia se tornar sacerdote? Sim ou não? Aqui neste ponto nós começaremos a entender por que no Antigo Testamento há tanta genealogia. Às vezes você está lá fazendo a leitura anual, fala assim: Gabriel, mas tem capítulo aqui que é genealogia, é filho de quem, pai de quem, avô, tataraneto, isso tudo. E aqui nós começamos a entender a sua importância. Agora eu vou reformular a minha pergunta. Os sacerdotes, eles poderiam ser nomeados por qualquer pessoa, de qualquer tribo? Era qualquer tribo, qualquer pessoa que se destacasse, que se santificasse, que ela seria chamada de sacerdote, seja de qualquer tribo? Tinha alguma tribo específica? Observe, houve duas ordens no Antigo Testamento de um sacerdócio. Havia duas linhagens. A primeira que nós iremos falar é sobre a mais abordada no Antigo Testamento, que é a ordem segundo a tribo de Levi. A Ranieri vai pôr ali para nós, Números capítulo 3, versículo 5, versículo 8, nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi, os levitas, e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Então, para você ser um sacerdote naquela época, primeiro você deveria pertencer à tribo de Levi. Você deveria ser um levita. Você tinha que ser um levita. A tribo de Levi é uma das 12 tribos de Israel. Amém. Glória a Deus. Um das 12 tribos de Israel, um dos 12 filhos de Jacó. Observe que Arão, ele pertencia à tribo de Levi. Arão era um levita.
E por isso Deus manda Moisés consagrá-lo como um sacerdote. E os dízimos, observe, e os dízimos coletados naquela época, eles eram entregues, eles deveriam ser entregues somente aos levitas, aos sacerdotes. Mas observe aqui, havia uma outra linhagem de sacerdotes, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que Abraão, Hebreus ele relata aqui que Abraão, ele entregou os dízimos ao sacerdote. Só que Melquisedeque, ele não pertencia à ordem de Levi, ele não pertencia à linhagem de Levi, pois Levi, ele nasceria gerações após, sendo assim bisneto de Abraão. A segunda informação, irmãos, agora sobre Melquisedeque. Quem foi este homem? Melquisedeque é um personagem importantíssimo na Bíblia. Ele é importantíssimo na Bíblia. E este nome ele aparece somente 2 vezes no Antigo Testamento. Quando você vai ver lá em Gênesis 14 e em Salmos 110. Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele era rei e sacerdote. E ele tinha uma posição elevada. Ele tinha uma elevada posição, pois ele não herdou uma linhagem levítica. Ele não herdou uma linhagem de Levi. Ele não foi sacerdote segundo uma linhagem, segundo uma geração, segundo uma herança. Mas ele foi nomeado por Deus. Melquisedeque ele não foi nomeado por homem algum, irmãos. Melquisedeque ele foi nomeado por Deus. Por isso ele é chamado de sacerdote do Altíssimo. E ele foi nomeado por Deus, ele recebeu das mãos do Senhor autoridade. E a sua autoridade era tão superior que ele abençoou Abraão. Ele abençoou o pai das nações, Abraão. Mas sobre Melquisedeque, Hebreus aqui relata que não é relatado nem pai, nem mãe, não há herdeiros, nem pouco fala sobre a sua linhagem. Mas ele é chamado de rei de justiça e rei de paz. Rei de justiça e rei de paz. Irmãos, nenhum sacerdote da linhagem de Levi exercia 2 funções tão importantes, de rei e sacerdote. Ao mesmo tempo que ele reinava, ele era um mediador. Agora vocês perceberam, irmãos, Melquisedeque, ele era uma prefiguração de quem? Quem que reinava? Quem que reinou e reina ainda e é mediador entre Deus e os homens? Quem, irmãos? Jesus. Melquisedeque, ele era uma prefiguração de Cristo, que ao mesmo tempo que é rei, é sacerdote, e sacerdote para sempre, rei da justiça e da paz. E Jesus, ele também não acompanhava uma linhagem levítica. Jesus, ele é chamado de sacerdote, mas ele não acompanhava uma linhagem levítica. Alguém lembra a linhagem de Jesus? Ele era descendente de quem? Judá. Jesus, ele era descendente de Judá, por isso ele é chamado de judeu. Ele é descendente de Judá. Então, de acordo com a sua linhagem, diante dos homens,
diante da sua linhagem, da sua família, ele não poderia ser nomeado pelos homens como sacerdote. Mas Jesus, ele foi nomeado pelo próprio Senhor. Assim como Melquisedeque, ele foi nomeado. Segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, ele recebeu a ordem de ser sacerdote do povo. Irmãos, apesar de Melquisedeque ele não possuir genealogia, não ter relatos de sua família, não ter relato de pai e de mãe, nem da sua descendência após, ele era um homem de verdade. Ele era um sacerdote de verdade. Alguns estudiosos dizem que é a manifestação de Cristo em Melquisedeque, mas Hebreus ele desconstrói essa ideia, dizendo que ele não era Cristo. Ele era semelhante, a uma grande diferença. Ele não era Cristo encarnado naquela época. Ele era semelhante a Cristo. Nos relatos não mostra nem seu nascimento, nem a sua morte, mas ele era um homem de verdade, ele nasceu de verdade, ele morreu de verdade, ele era um rei de verdade, ele era um sacerdote de verdade. E nesse sentido, irmãos, ele é um retrato do nosso Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus. Olha para você ver que Melquisedeque, ele é uma prefiguração de Jesus. O mais interessante é que Melquisedeque ele não possuía um sucessor, mas ele é sacerdote. Ele era um sacerdote assim como Jesus. Após Jesus não tem um sucessor. Não tem um herdeiro, na verdade tem herdeiros e co-herdeiros da promessa. Do sacerdócio também, que nós somos sacerdotes, sacerdócio real. Mas um sacerdote maior e superior não há um herdeiro após Jesus. Agora Melquisedeque, ele não mostra o seu início nem o seu fim. Irmãos, olha que interessante. Como que o Antigo Testamento ele é totalmente conectado com o Novo Testamento. Melquisedeque, ele não tem, nos relatos, ele não tem um início, ele não tem um fim. Não há relatos do seu nascimento e não há relatos da sua morte. Isso apontava claramente para Jesus. Somente Cristo não tem início e não tem fim. Na verdade, Jesus, o homem, ele iniciou no ventre de Maria, mas Cristo que habitava dentro de Jesus, ele é eterno. Amém, irmãos? Este Cristo, ele é eterno. Enquanto Melquisedeque, ele era uma figura, Cristo, ele foi de fato a realidade. E o seu sacerdócio, ele permanece agora e para sempre. Amém, irmãos? Cristo, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o mais impressionante é que o Antigo Testamento, ele profetizou, o sacerdote de Cristo, ele foi profetizado. Salmos, abra comigo, lá em Salmos 110, Salmos 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de seu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará
voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da tua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberás de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Irmãos, agora nós já não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Agora já não estamos debaixo do sacerdócio levítico. Mas agora nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. E Hebreus ele fala, se muda o sacerdócio, há uma mudança nas leis também. Se muda o sacerdócio, há uma mudança na aliança. Há uma mudança também na aliança. Observe o versículo 11 e o versículo 13, novamente de Hebreus, ele fala assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é, observe, aqueles que ainda tentam a voltar ao judaísmo, há igrejas que ainda tentam voltar a práticas judaicas. É claro, irmãos, esse versículo, certo é que quando há mudança de sacerdotes, é necessário que haja mudança no quê? Da lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Irmãos, observe que claramente o autor de Hebreus, ele está nos mostrando, se o sacerdócio levítico, se as leis, elas alcançassem, levassem o povo de Deus à perfeição, não seria necessário Jesus, não seria necessário o Messias. Se os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, eles pudessem oferecer reconciliação entre Deus e os homens, não haveria necessidade alguma de Cristo vir ao mundo. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre Israel? Israel foi a videira que o quê? Que não deu fruto. Israel foi a videira que não deu fruto. Não reconectou o povo a Deus. Não reconciliou o povo com a sua criação, Deus com a sua criação. Então, se o sacerdócio de Melquisedeque ele foi necessário, se Jesus ele foi necessário, ele retirou esse sacerdócio levítico. Grave isso, irmãos, em seu coração. O sacerdócio de Melquisedeque, Jesus, o sumo sacerdote, retirou o sacerdócio levítico. Então significa que isto trouxe mudanças. Isso trouxe mudanças a respeito da lei de Moisés. Irmãos, eu peço perdão de estender um pouquinho, mas esse é um capítulo muito amplo. Eu tentei espremer um pouquinho para dar o tempo. Mas olha, o cristão, ele não está debaixo mais da lei. A lei que regia o sacerdócio levítico, o cristão, ele não está debaixo dessa lei, mas ele está sobre a justiça de Cristo. Qualquer sistema religioso, irmãos, qualquer sistema religioso que tenta permanecer sobre a lei, não pode estar em Cristo.
qualquer sistema que tenta retornar ao judaísmo, não está em Cristo. Que o autor de Hebreus na verdade é tudo isso. São cristãos tentando voltar ao judaísmo e abandonando a fé em Jesus. Mas tenha atenção nisso. Nós não estamos debaixo do jugo da lei. Mas isso não retira a nossa responsabilidade acerca de obedecermos à lei do Senhor. Há uma grande diferença. Nós não estamos debaixo do jugo da lei. Nós não somos mais escravos da lei. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Mas isso não tira a responsabilidade do cristão de obedecer à lei. Agora nós não estamos debaixo do jugo. Se você cumprir, você vive. Se você não cumprir, você morre. Não. Mas agora estamos debaixo do amor, conforme Romanos irá nos ensinar. Agora você não obedece, irmãos, Cristo, porque se você não fizer, você assim morre. Não, você obedece da mesma forma, mas por o quê? Por amor a Jesus. Isso muda completamente o entendimento. Isso muda completamente a perspectiva. Agora você não obedece mais por medo. Irmãos, no Antigo Testamento as pessoas não obedeciam por amor. Elas tinham medo de morrer. Eu não vou fazer porque eu vou ser apedrejado, vou ser degolado, vou ser morto, vou ser expulso. Mas o coração deles, é o que Jesus ele explica. Ele fala ali sobre o adultério, mas ele mostra que o adultério ele está no coração às vezes do homem. Ele fala sobre a ira, mas ele fala sobre o assassinar um irmão, uma pessoa, mas a ira ela começa no coração. E se você pensar, logo você já está pecando. O interessante é que isso nos possibilita abrir um parêntese sobre os dízimos e sobre que eles eram entregues. Isso, irmãos, tem gerado uma polêmica nas igrejas. Então nós não estamos debaixo da lei. Então eu devo entregar o meu dízimo ou não? Eu devo entregar os dízimos à casa do Senhor, se isso é uma coisa da velha aliança? Irmãos, se você entregar com pensamento apenas de cumprir a lei, realmente não entregue. Se você entregar com pensamento de obedecer à lei, cumprir a lei, realmente, não entregue e ainda entenda qual que é o propósito. Se você entregar para ser favorecido, para não ser condenado, não existe. Mas o que agora Cristo ele nos ensina é que nós estamos debaixo do amor. Agora eu já não entrego com um entendimento, um cumprimento da lei apenas, mas agora assim eu faço por amor. Eu entrego meu dízimo, a 10ª parte do que eu recebo, por amor a Deus, por amor à obra do Senhor, em uma forma de agradecê-lo. Novamente, é uma forma de louvar, não por algo em troca, mas porque Ele já se ofereceu por mim. E ter este pensamento, irmãos, muda tudo. Muda o nosso entendimento, é um novo sentido, uma nova razão. Isso não apenas os dízimos, isso não apenas as ofertas. Agora nós começamos a entender o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, 7, ele fala, se você dá, dê com alegria, com prazer, e não por obrigação, e não com pesar, não dando com aquela mão que você queria ficar para você, não, mas é com alegria, é com prazer, e isso é possível somente amando. Isso é possível somente amando a Deus.
amando a obra do Senhor. Amém, irmãos? E isso se aplica a todos os outros mandamentos, a tudo, a todos os outros mandamentos. Eles não foram retirados. Agora não é a Deus dará, você pode fazer de tudo. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, não. Mas ela foi reinterpretada para o amor à obediência. Amém, irmãos? Concluindo essa mensagem, versículo 26, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Irmãos, o sumo sacerdote daquela época, havia uma diferença entre sumo sacerdote e sacerdote. O sumo sacerdote, ele deveria oferecer sacrifícios contínuos, mas anualmente, no dia da expiação, a festa da expiação, enquanto os sacerdotes, eles tinham que oferecer dia após dia, pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Mas Jesus, ele ofereceu somente um sacrifício, suficiente para todos nós. Então Jesus, ele não é apenas o sacerdote perfeito, ele não é apenas o sacerdote superior, mas ele é o sacrifício perfeito e o sacrifício superior. Ele é a oferta superior. Então, irmãos, nunca haverá um tempo, entenda isso, nunca haverá um tempo em que nós nos aproximarmos de Cristo, nós seremos rejeitados. Porque em João 6 ele diz: aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. Amém, irmãos? Consequentemente, é tolice desviarmos de Jesus, cairmos na apostasia. Na verdade, a apostasia é a maior loucura que o homem ele pode cometer contra Deus, de abandonar essa perfeição, essa superioridade, em troca de nada. Amém, irmãos? Nós nos fortalecemos em Jesus, após sua vida nele, após sua vida nesse sacerdote superior, nesse sacrifício superior, e creio que maravilhas o Senhor ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Vamos colocarmos de pé, vamos encerrar este culto orando. Novamente, perdão, beirando ali 8h30, mas glória a Deus, né? É bom aprender da palavra do Senhor. Oremos. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Que o Senhor esteja, Deus, habitando em nosso meio, mudando, ó Pai, o nosso coração, fazendo compreender, ó Pai, a tua palavra. Que Jesus, ó Pai, esteja firme, ó Deus, como autor e consumador da nossa fé, Pai. E que jamais nos desviemos desse caminho, ó Pai, tão maravilhoso que é seguir o Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço pela tua igreja, pelo teu povo, aqueles que não puderam estar presentes aqui essa noite, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te peço e eu te oro. Amém.